Bom, graças a Deus a gente está aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa matéria de homilética também, que é a ciência da pregação e também o lado da arte da pregação. A pregação, ela obedece um critério científico, quer dizer que ela vai despertar o nosso conhecimento, ela vai seguir a mesma metodologia das outras ciências, começo, meio e fim. Por isso que é chamado de ciência da pregação. E a arte também, por causa que a gente transmite a mensagem, a palavra de Deus, de uma maneira natural, uma maneira que ela encanta, ela é agradável. Por isso que é arte. O que nós vimos na aula anterior? Que existem tipos de sermões, e um dos tipos é o sermão extemporâneo, aquele que a gente prega de improviso, bem, em cima da hora. Sermão temático, que é muito utilizado nos congressos, nos cultos temáticos, naquelas ocasiões específicas, casamento, sermão temático, funeral, sermão temático, chá de bebê, sermão temático, congresso dos jovens, das irmãs, dos varões, sermão temático, culto de missões, sermão temático, tá bem? Depois a gente foi para o sermão textual, que é aquele, é aquele que a gente trabalha o texto bíblico. Então a mensagem sai do texto. Qual que é a diferença entre o sermão extemporâneo, o sermão temático e o sermão textual? Sermão extemporâneo, ele nasce da situação que a gente está naquele momento, na casa de uma pessoa, no ônibus, no meio da rua, de improviso. Sermão extemporâneo, ele nasce então da situação, da ocasião. Sermão temático, ele nasce do culto que a gente vai participar, do evento que a gente vai participar. Sermão textual é aquele que o texto dá a mensagem para nós não inventamos mensagem, a gente interpreta o texto e explica o texto. É um dos preferidos e é um dos mais necessários para a igreja. É o sermão que tem menos erro de doutrina, é o sermão textual. E o sermão expositivo, que é aquele que você trabalha um capítulo inteiro, um livro inteiro, tá bem? Uma sessão inteira de um livro das Escrituras. É o mais demorado por causa que ele demanda tempo mesmo. Tempo para você estudar, compreender, ensinar, não tem pressa. Pode demorar até 10 anos ou 20 anos, dependendo da profundidade do seu conhecimento sobre um texto. Então são os tipos de sermões. Depois eu falei para os irmãos sobre a introdução, a necessidade de se fazer introduções curtas, dinâmicas e que entre direto no assunto. Não fica muito tempo agradecendo a toda a plateia, por causa que o pessoal já está acostumado com isso e já não aguenta mais. Por isso, faça introduções curtas e entre direto na mensagem o quanto antes. Lembre-se que as pessoas elas têm uma inteligência e a inteligência das pessoas obedece um encadeamento lógico. Elas estão esperando que tenha coerência entre a sua leitura e a sua explanação e a aplicação da mensagem. Você tem que pregar aquilo que você propôs pregar. As pessoas são muito inteligentes e a cada dia estão mais perceptivas, percebendo aquilo que está sendo ensinado e também reconhecendo logo, né? Se você está inventando história, saindo do texto, gastando tempo. Por isso, existe o raciocínio lógico. Lê o versículo 1, explica o versículo 1. Lê o versículo 2, explica o versículo 2. Não pule etapas e não tente tapear as pessoas. Porque tem pregador que tenta tapear a gente e a gente não gosta de ser tapeado, nem mesmo pelos pregadores. Tá bem? A gente até aceita ser tapeado pelo cantor, mas pelo pregador não. Raciocínio indutivo. Nós vamos explicando o texto por partes. Não dá para explicar o texto inteiro de uma vez só. Por isso é indutivo. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte A, parte B, parte C. É por partes. No final, as pessoas já construíram um pensamento inteiro. Não tem como você explicar tudo de uma vez só. Por isso, vai explicando por partes. Eu dei o exemplo para vocês aqui de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Explica parte por parte, que aí você vai trabalhar com o raciocínio indutivo das pessoas. Depois eu falei daquelas pessoas que elas têm uma mente que elas conseguem pensar os contrários, tá? Tem gente no auditório que ele está acostumado a pensar os polos das realidades. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí é um pensamento dialético, meus irmãos. Por quê? Porque ele não disse que ninguém vai ao Pai.
Ele disse: ninguém vai ao Pai. Ele não disse isso, ele disse: ninguém vem ao Pai. Então, vai é para lá, vem é para cá. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele e o Pai é um só. Isso é um pensamento dialético. Ele acabou de falar que ele e o Pai é a mesma deidade. Isso aqui é um pensamento dialético. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aí é dialética. Se ele tivesse dito vai ao Pai, ele estava colocando o Pai lá fora. Ele colocou o Pai aqui dentro. Não tem outra maneira. E assim é o Senhor Jesus em todos os sermões dele. Ele é sempre dialético. Quando ele fala: hipócritas, vós coais um mosquito e engolis um camelo. Isso aí é dialética também. Dialética por causa que ele está usando o camelo e o mosquito. Falando que eu fico me importando com o mosquito que os outros estão praticando e não vejo o camelo que eu estou engolindo. Então isso é dialética de novo, né? Você se importa com o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Isso aí é dialética também. Sempre que você encontrar um texto dialético, já sabe que você pode aplicar ele. Vai ter gente na plateia que vai entender de primeira. Bom, esse é o ponto que eu vi que vocês ficaram com mais dificuldade de entender. E a minha função é essa mesmo, né? Deixar tudo atrapalhar. Depois eu mostrei para os irmãos que existem tipos de argumentos, tá bem? Argumentos fortes. Quais são os argumentos fortes? Aquele em que você fica no texto. Enquanto você está dentro do texto bíblico, seu argumento é forte. Quando você precisa de suporte, exemplos, testemunhos, estatísticas, ilustrações, você enfraquece a sua mensagem. Toda vez que você tiver que ir lá fora buscar ajuda, sua mensagem fica fraca. Enquanto você ficar dentro do texto bíblico, a exegese do texto bíblico, a interpretação segura, aí seu argumento é forte. Deus só tem compromisso com a palavra dele, tá bem? Compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aquilo que está lá fora, aí pode ser usado ou não. Eu já vi muita pregação ser estragada por causa de uma ilustração. Muito. Vou contar uma ilustração para vocês aqui. A ilustração estragou a mensagem. Tem que tomar cuidado porque a ilustração é farinha misturada com açúcar. Mais ou menos isso. Eu posso usar a ilustração? Pode, mas não precisa. Não precisa. Use a ilustração bíblica, tá? Procure as ilustrações da própria Bíblia. Na Bíblia tem ilustração demais. Não precisa inventar muita coisa. Mas, de vez em quando, você pode apelar. Falei para os irmãos também que existe aquele tipo de argumentação emotiva. A argumentação emotiva é aquela que você apela para as emoções das pessoas. Tristeza, alegria, euforia. São pregações emotivas. Fazer o povo rir, fazer o povo chorar, deixar o povo com raiva. Sair a argumentação emotiva. Geralmente você cita uma poesia, você canta uma música, você vai lá para o hino da harpa, né? Você conta uma história, aquela história assim que é uma história melodiosa, sabe, melodramática. Então é um trabalho emotivo, um argumento emotivo também. É bom, mas só que ele não é tão poderoso como o primeiro argumento. O argumento forte é aquele que você fica na Bíblia. Argumento emotivo, você depende do auditório. Então, se você é aquele tipo de pregador ou pregadora, que se o povo não dá glória a Deus, você fica insatisfeito, aí você está triste, tá? Está triste. Você tem que pregar a palavra de Deus com glória a Deus ou sem glória a Deus, e não se importa. Não se importa, porque senão você vai ficar frustrado pensando que Deus não falou. E, geralmente, pode acontecer de o povo não estar dando glória a Deus, mas estar recebendo a mensagem. E muito bem recebida. Bem? Agora, quando a gente apela muito para as emoções e começa a gritar e cuspir no microfone, bater no púlpito, sabe? Aí já sabe que o cara está desesperado, é hora de acabar logo com a mensagem. Falei com os irmãos também sobre a citação de textos. Você vai fazer citação de textos, não faça aquele monte de citações de textos, tá? Um monte, não adianta nada. Não adianta. Cita 2 ou 3 textos, com segurança, não inventa citação e cuidado com os textos que você vai citar para você não citar os textos errado ou fora de contexto. Se você citar ele fora de contexto, o que vai acontecer? É um pretexto, tá bem? Você tira um texto do contexto dele para argumentar a sua mensagem, mas pode ser que você esteja inventando uma lenda. Isso aí eu já vi acontecer também. E a conclusão do sermão? A conclusão do sermão, ela também é tão curta quanto a introdução, tá bom? A introdução é curta e a conclusão é curta também. Colocou o povo de pé,
ora entrega o microfone, ou entrega o microfone e deixa que o pastor faça o restante. Seu compromisso é até ali. Conclusão do sermão é rápida. Depois o pessoal fica fazendo aquela aplicação longa, gigantesca, demorada, mas é outro sermão de pé. Isso não é ético, tá, irmãos? Não é ético para com ninguém. Se o pregador tá acostumado a ficar de pé, tudo bem, fica de pé o pregador. Colocar o povo de pé horas e horas, e depois mais meia hora, ou 30 minutos, ou 20 minutos, cantando, colocando a mão no irmão, falando o que tem que falar, também não é recomendação da homilética. O pessoal faz isso por vício, é viciado, e o povo gosta, ou sei lá, o povo aceita, né? Lógico, se está naquela euforia, naquela alegria, naquela festividade, a gente está falando do inusitado. Mas a regra, meus irmãos, a regra é que aquele pregador da congregação, pregador cotidiano, lembre que é um culto de quinta-feira, sabe? Ou é um culto de doutrina, é um culto de domingo mesmo. Então o povo já está ali com o horário marcado para ir embora. Deu aquela ocasião assim da festividade, é outra coisa. Pode até extrapolar um pouquinho, o pessoal gosta, né? O povo gosta, mas via de regra não. Eu até mesmo nos dias de congresso, sabe, desse negócio todo assim, eu só vou até o limite mesmo do relógio, só até o limite. Eu deixo o avivamento para o pastor, que é o dono da igreja, né? E para o Espírito Santo, que é o dono de todo mundo. Fora isso, não faço mais nada. Aliás, as conclusões do meu sermão às vezes são frustrantes, né? O pessoal fala, já acabou? Podia continuar mais. Acabei, mano. Se eu continuar mais, eu vou começar a fazer espetáculo. Eu não sei, não consigo, né? Mas eu gosto da festa também. E nós paramos por aqui para começar hoje a falar sobre o uso da voz, tá bom? É nesse ponto que nós vamos estar aqui. Quero aqui dar as boas-vindas de volta ao irmão, à irmã, tá bem? Que Deus abençoe. O nosso amado irmão Derlei, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E a nossa matéria é homilética. Depois eu dou uma atenção maior para os irmãos. Tá bem? O uso da voz, meus irmãos. O uso da voz tem todo um segredo. Primeiro que nós, pregadores pentecostais, não sabemos usar o bendito microfone. Já chama-se microfone porque o microfone ele vai fazer a vez da voz. Você tem um microfone e depois você tem um amplificador e depois você tem caixas de som potentes dentro de um ambiente acústico. Porque a igreja ela é acústica naturalmente. Mesmo ela tendo 3 paredes e uma porta aberta, ela é um ambiente já acústico, é uma caixa acústica. Por isso você já tem uma caixa de som, um amplificador com uma mesinha de som que equaliza o microfone e o microfone. Quer dizer então que não precisa gritar. Não precisa gritar. É vício de pregador pentecostal, sabe, do tempo que não tinha nada disso. Pregador de praça pública. Não precisa gritar. Porque o auditório começa, eles chegaram ali, vamos calcular, o auditório chegou 7h30. Aí começou o guitarrista, o baixista, o baterista, o tecladista, o saxofonista, o trompetista, as crianças. Começou todo mundo a gritar. Você chegou 7h30, você é pontual. Aí começou aquela gritaria. Então seu organismo naturalmente começa a produzir uma enzima de estresse. Seu organismo, ele percebeu que você está num ambiente de estresse. Aí ele vai liberando uma substância no seu corpo para você ficar agitado. Só que tem limite para a sua adrenalina. Tem limite. Chegou no limite, que produziu adrenalina suficiente, aí vai acontecer que você vai ficar irritado, nervoso. E esse irritado e nervoso é por volta das 8h30, porque já foi 1 hora de barulho no seu organismo. 1 hora de tímpano doendo, criança, mulheres, crianças, jovem, bateria, pastor, glória a Deus, olha para o teu irmão. Teu organismo naturalmente já liberou adrenalina suficiente para você ficar ali. Passou disso, aí vem a irritação. Irritação nervosa mesmo, sabe? Pressa. 2 coisas vão acontecer. Como tem muita carga de adrenalina, seu corpo tem que adormecer. Você vai ficar com sono, cansado, sem ter feito nada. Você não fez nada. Vai ficar cansado de ficar sentado no culto. Com fome. E aí começa a aumentar a fome também. 8h30. Aí lá vem o pregador, pega o negócio e faz assim, ó. Igual o cantor já falou para fazer assim, aumentar o som. O pregador manda aumentar o som também. Aí ele começa a gritar no microfone. Por isso que você evita alguns cultos, por causa que você não aguenta mais, sair com dor de cabeça, irritado, nervoso. Por quê? Por causa da culpa, tá bem, dos nossos vícios. Tem que utilizar o microfone a nosso favor. Já tem microfone, amplificador, equalizador, caixa de som. O que faz você? Aprende a utilizar a sua voz. Então você vai utilizar a sua voz
Coloca o microfone aqui a meia distância, não coloca ele aqui, tá bem? Coloca ele a meia distância, o microfone, e início da mensagem, você vai falar compassadamente, tá? Não fale acelerado. Amados irmãos, eu quero que vocês abram uma palavra de Deus exatamente nesse momento aqui, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, porque nosso tempo é muito curto. No princípio criou Deus os céus e a terra era não é campo de futebol. Você não é cronista. Não se inicia sermão desse jeito, sabe, narrando ele como se fosse uma partida de futebol. Não se inicia. Deve se iniciar sempre de uma maneira compassada, conversando. É tom de conversação, tá? Você está conversando com um auditório. Você está dando uma pausa para o auditório que acabou de sair aqui de 1h30 de louvor. Você dá uma pausa para ele descansar. Porque tudo a gente tem que fazer gritando na nossa igreja. Tudo. Tem que orar gritando, tem que cantar gritando, tem que pregar gritando. Tudo a gente tem que fazer em alto tom. Porque senão a gente não está avivado. E aí você, pregador, vai lá e vai dar uma pausa para o seu auditório para que a mãe possa ir lá acalmar a criança, aquele pessoal que gosta de beber água, dê tempo deles voltarem da água dele, o pessoal do púlpito se agitar por ali. Então você começa numa voz que é uma voz de tom de conversação e compassado, leitura compassada do texto, tá bem? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma leitura compassada. A introdução, mesma coisa, tom de conversação. Você está conversando. Chegou a hora que você está fazendo a explanação do texto. Não pode ser uma explanação monótona, tá bem? Monótona quer dizer que você nunca aumenta a voz e nem abaixa. Fica só naquele timbre, sabe, de Ave Maria. Não pode isso também. Então você vai modular a voz. Como que modula a voz? Você vai modular a voz na hora de você aplicar o texto que você está explicando. Irmãos, no princípio, quer dizer que Deus tem um princípio para a sua história. Deus começa com um princípio. Aliás, Deus é Deus de princípio. Pronto, já aumentei a voz. Já modulei a voz e agora eu continuo a minha explanação. Vou ajudar a minha garganta, tá bem? Porque a minha garganta, ela é igual, são pregas, né? São as pregas vocais. Se você não cuida da sua garganta, vai ter dor de garganta, desgaste da garganta e calo vocal. Vai ficar com calo mesmo. Calo são os calombinhos. Aí o que vai acontecer? Vai desafinar. Vai sumir a voz. E aí não tem nada a ver com a culpa de Deus. É modular a voz. Não significa que tem que ser monótono. De vez em quando você vai dar o que a gente chama de brado. Tá? O brado é no final de uma sequência do seu argumento. Aí você dá o brado, né? E é por isso, meus amados irmãos, que nós... Pronto, já dei o brado. Eu estou chegando lá no topo. E dá espaço para o povo glorificar. Enquanto o povo glorifica, você bebe água. Né? O povo está glorificando, está bebendo água. E volta. Então, introdução. A voz é em tom de conversação. Na hora de aplicar, você dá o brado. Argumento. Argumento é tom de discussão. Como que você discute? Você discute assim. Irmãos, vocês não estão percebendo aqui o sentido do texto, o que Deus está falando com você? Deus está querendo falar com você agora, nesse momento você está aí disperso, preste atenção. Isso é discussão, tom de discussão. Aí você fala, mas tem como memorizar isso aí na hora? Na hora não dá, tem que treinar, irmãos. Tem que treinar. Eu treinava bastante, eu não treino mais. Né? Já vou dar uma paradinha, você fala, tá bem? Então não treino mais. Eu tinha um amigo, a gente andava pela roça, né? Aí andava de bicicleta pela roça. Aí ele pegava e apresentava as canas para mim e falava que agora eu ia pregar e que as canas eram o meu auditório. Então eles faziam a apresentação, né? E nós vamos receber agora o ilustríssimo pastor presidente, pregador da conferência do Balneário Camboriú, pastor Rogério de Souza, que está pregando aqui. Aí eu olhava para as canas e aí começava a pregar para as canas. Meia hora de pregação. Pedalando e pregando para as canas. Saía sermão maravilhoso, sabe? Treinava bastante. Então você vai treinando. Por isso a gente, depois com o passar do tempo, aí vem a prática, tá? Você fica com prática e sabe que agora você tem que poupar a sua voz, né? Tem que poupar o auditório, o ouvido do auditório e o seu pulmão também. Bom, pulmão por causa que enquanto a gente está pregando,
nós usamos dois tipos de respiração, que é a respiração pulmonar ou então a respiração por diafragma. A respiração pulmonar é aquela que o ar sai seco e a garganta fica seca também, porque o ar é quente, né? O ar que sai do pulmão é quente, mas a respiração por diafragma, você guarda o ar aqui, no diafragma, igual o pessoal que canta, tá bem? E o ar sai frio, por isso a gente não fica com a garganta seca. São dois tipos de respiração. Vai treinando em casa, puxa o ar, segura e vai soltando ele aos poucos. Dá para ir falando mais ou menos 1 minuto sem ter que respirar de novo. Com o passar do tempo dá para fazer isso daí. É só treinar, tranquilo. Fica debaixo d'água lá, coloca a cabeça debaixo d'água, vai treinando o fôlego, que aí dá para 30 minutos, 40 minutos, 1 hora sossegado sem cansar. Sem cansar. Vocês acreditam nisso? Não?